Antes de começar esse vídeo, eu já digo que esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo de Cass. Hoje vamos ver a continuação do que aconteceu após a última cena daquele vídeo. Mas antes de qualquer coisa, por favor, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Isso me ajuda bastante e não te custa nada. Enfim, de volta pro vídeo. No vídeo anterior, vimos o Cass, esse pequeno ser humano, que foi muito atacado, se a gente pode dizer assim. E mesmo depois de ele ter sofrido tudo aquilo, ele voltava sempre à vida. E nesse vídeo a gente vai ter explicação por que essas coisas acontecem. Mas antes de eu te contar tudo, vamos primeiro entender essa história. O vídeo começa com aquela garota acordando. Novamente vemos a criatura atrás dela. Ela ignora essa coisa e diz que vai pro banheiro tomar um banho. Uma coisa que vai acontecer durante muito tempo no episódio é um pequeno cubo vermelho fica piscando de vez em quando na tela. Enfim, a cena dela ficando com a cabeça de pássaro acontece de novo. Meus amigos, agora sim podemos falar desse episódio de verdade. A criatura diz pra ela que ela deveria ter vergonha dela mesmo. E enquanto a criatura fala, a cabeça dela se move igual a criatura mesmo se movia. Enfim, toda vez que ela tá com essa cabeça de pássaro, é por conta que a criatura tá controlando o corpo dela. E é por isso que cenas assim podem acontecer. A criatura perguntou pra ela se ela gostaria de ser humilhada ou de ter justiça. E como a mão dela regenerou, ela quer justiça. Agora sim o episódio começou de verdade. Vamos contar essa história de uma vez. Eu já vou avisando, hein, ó, é assustador, é bizarro, pior que é muito bom, mano, eu adoro a animação do Kashibuko, eu adoro Kashibuko, e no final desse vídeo tem uma curiosidade muito legal que eu vou contar pra vocês. A gente vê o que sobrou do corpo do Cass, que ficou lá no quarto dela. Bem, ele finalmente descansou em paz. Ela sai de casa e a gente vê um vizinho dela. Descobrimos que o nome dela é Namiya por conta que o vizinho disse. What are you? De repente, estamos nesse lugar todo vermelho. A Namiya vê a criatura. Ela pergunta por que essa coisa tá fazendo tudo isso com ela. Ele diz que ele faz tudo isso porque ele quer ela. Porque ele ama a Namiya. Ele sente tanto ódio, tanta repulsa, tanto nojo dentro dela, que aquilo significa tanto pra ele. A gente pode considerar que ele é meio obcecado pela Namiya. Bem, essa coisa ama ver o quão nojenta a Namiya é. Que a própria nem ao menos discorda. Ela simplesmente aceita tudo aquilo. Enfim, mas um tempo se passou e a criatura ainda tá controlando ela. E a criatura usa do corpo da Namiya pra se jogar na frente de um carro. O que inclusive é as mesmas coisas que o Cass fazia naquele vídeo. Só que ele sai ileso e é por conta que eles se regeneram. Enfim, ela rouba aquele carro e sai dirigindo por aí. Dentro da mente da Namiya, ela tava se vendo. Isso aqui acontece. Amigos, essas palavras nos dão outro significado para tudo que o Cass fez naquele episódio. O Cass fez tudo aquilo porque ele estava sendo controlado, e por isso que ele nem ao menos morreu em nenhum momento. Mas isso não muda o fato que uma vítima pode se transformar em algo muito pior. He's just as horrible as you. Como eu disse na minha teoria anterior do primeiro vídeo, o Cass sofreu por conta da Namiya. E é por isso que ele sente tanto ódio por ela. Se você não tá entendendo o que eu teorizei no vídeo anterior, eu recomendo que você veja esse vídeo para entender melhor. Enfim, voltando, nós estamos no passado e vemos um momento onde estava acontecendo uma foto de família. A Namiya e o Cass estão lado a lado. Vemos os dois no sofá vendo um filme. Um corte acontece e estamos novamente naquele quarto. Estamos na visão do Cass quando ele era mais jovem. Logo depois vemos a Namiya na cama dela. E a última cena é uma festa de família. A Namiya observava o Cass à distância. Ele estava mais velho e ela sempre olha para ele com um olhar triste, um olhar de culpa.
Enfim, ela finalmente para o carro e a criatura sai dela. A criatura diz que foi dormir, mas agora ela vai dar o testamento dela para Namiya. Okay. Ela continua sorrindo enquanto ela dirige, e até mesmo no meio do caminho ela acaba perdendo um dente. Você se lembra daquele quadrado que estava piscando na tela? Lentamente vemos essa coisa no meio do quadrado, e quando a gente volta, a Namiya estava fazendo isso aqui. Ela fez aquilo apenas para parar de pensar um pouco. Enfim, ela dirige até uma casa em específico. Um homem estava sentado na frente dela, falando com ele. A Namiya pergunta se tinha um idoso ainda morando lá. O homem diz que sim, e que ele estava lá dentro de casa. E ele até pergunta quem que era a Namiya. A Namiya diz que aquele homem que ela estava procurando era o pai dela. Lá dentro, o pai dela estava olhando para o monitor. Ela pergunta se a arma sempre esteve no mesmo lugar. O pai de Namiya nem ao menos se vira para olhar para ela. Namiya pega a arma do próprio pai e o fim você já sabe. De repente, estamos de volta vendo Namiya, e a própria faz isso. Não importa quantas vezes ela tente fazer isso, o corpo dela sempre irá regenerar. No canto do quarto, a criatura observava ela. It's done, ou está feito, rapidamente pisca na tela. A criatura diz que ama ver isso. Ela diz com uma voz de choro. E enfim, o episódio termina com sirenes de polícia ao fundo. Meus amigos, que episódio! E uma curiosidade que eu falei que eu ia contar uma curiosidade nesse final desse vídeo. Ah, e perdão pela... Não é isso a curiosidade, calma, eu já vou falar. Perdão pela voz meio ruim nesse vídeo, porque eu tô com dor de garganta. Mas mesmo assim eu vim aqui trazer esse videozaço pra vocês. A curiosidade é, a Mimimu, uma criadora incrível no TikTok. Eu acho os vídeos dela incríveis, eu sou bastante fãzinho dela. É a garota que a gente viu no meio do vídeo. E isso eu achei simplesmente muito legal, cara. Eu achei isso muito legal. Mas enfim, nesse vídeo eu não vou teorizar igual eu teorizei no primeiro, por conta que o próprio Kashibuko confirmou que ele tá trazendo uma parte 3 desse vídeo. Então as minhas teorias vão ficar pra parte 3 desse vídeo. Mas enfim, muito obrigado por ver até aqui e boa noite, internet.